Aqueles que trabalham, na sua maioria, são aqueles que estão aqui. São aqueles que estão também na oração. Vai lá no culto de oração para ver se não é os mesmos. Vai lá para ver no culto de ensino, na escola dominical, se não são as mesmas pessoas. Aqueles que estão na frente, pregando, ensinando, evangelizando, correndo atrás da obra de Deus. É o 15%. E deveria ser ao contrário. 85% da igreja está trabalhando para 15% de novos convertidos estarem vindo. Então, para você entender um panorama, o porquê, irmãos, da importância dessa temática, eu quero louvar a Deus pela nossa convenção, através da pessoa do pastor João Seno, pastor Ezequiel, que também é presidente da CEADESP, e toda a junta executiva, nosso pastor também, pastor Sérgio, que abraçaram essa temática, discipulado, porque é isso, meus amados irmãos, que nós precisamos para haver um crescimento saudável na igreja. Dizem os irmãos, pastores, os ensinadores, que a nossa igreja, Assembleia de Deus, é a igreja que mais ganha almas para Jesus e é a que mais perde também para outros movimentos e outras igrejas. E dizem que nós somos excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. O obstetra é o profissional da saúde, né, o médico que ajuda a mulher a dar à luz. E para ganhar almas e gerar vidas, não existe uma igreja como a Assembleia de Deus, nós somos campeões. Mas nós precisamos ter também essa vocação de pediatra. O pediatra é aquele que cuida da saúde da criança. Não deixa a criança morrer. Ele sabe diagnosticar a doença e aplicar o remédio. Aleluia. Quantos querem ser pediatras aqui? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, quero pedir perdão já vou pedindo perdão para o pastor. Esse aqui é o nosso tema lá em Joinville, e eu trouxe só para os irmãos darem uma olhada, baseado no tema discipulado, a alavanca do crescimento. Nós colocamos o seguinte tema: é tempo de fazer discípulos. Então que na nossa vida possa ser tempo de fazer discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero contar aqui uma história para ilustrar um pouquinho sobre a geração que nós estamos vivendo. No ano de 1931, aconteceu um evento, um fato, lá na Nova Zelândia, mais precisamente na Baía Hawke's, nas cidades de Napier e Hastings. As pessoas naquele dia foram para o seu trabalho normalmente, como era de costume. As pessoas foram estudar, estavam em casa. Era uma manhã normal. E, de repente, às 10h46 da manhã, aconteceu um grande terremoto. Terremoto de 7,9 graus na escala Richter. E abalou todos os edifícios da cidade. A maioria caiu. Foi um terremoto tão grande que aconteceu, que a paisagem da região foi modificada. A história conta que ali uma montanha que havia, chamado Monte Napier Bluff, caiu no mar, despencou no mar. Outros lugares que era vale, a terra cedeu e se tornou uma planície. Alguns lugares aonde era planície, de repente, com o tremor da terra, se tornou em montanhas. Havia uma lagoa de aproximadamente 3.640 hectares, uma grande lagoa. Aquela lagoa foi tragada, sugada pelo mar, e ficou totalmente seca. Eles olhavam para a situação, aonde havia uma estrada já não existia,
Aonde era um ponto de referência da cidade, já eram apenas ruínas. E então eles fizeram uma reunião com as autoridades que sobreviveram, depois que retiraram os corpos e enterraram aqueles que foi possível encontrar. E naquela reunião, eles começaram a traçar uma estratégia de como reconstruir a cidade. E alguém naquela reunião, então, achou um problema. Pegaram o mapa da cidade, olharam para o mapa, e o mapa da cidade estava todo modificado. Onde havia um ponto ali no mapa, uma linha que representava uma estrada. Já na prática, na região onde estava aquilo, não existia mais nada. Eles pegaram o mapa e o mapa se modificou totalmente. A paisagem mudou com aquele terremoto. E então eles colocaram a mão na cabeça, coçaram a cabeça, pensaram. E agora? Como nós vamos fazer? Se o mapa mudou, alguém naquela sala teve uma ideia. Vamos usar a bússola. Porque a bússola, ela não muda. A bússola, ela sempre aponta para o norte. Pode ser o lugar que for, mas a bússola, ela está sempre mostrando a direção. E se nós usarmos a bússola para nos localizar e traçarmos aqui o nosso planejamento, nós poderemos reconstruir a cidade. O que de fato foi feito, e a cidade foi reconstruída, e os habitantes que sobreviveram continuaram vivendo, e ali está as cidades até o dia de hoje. Quando a paisagem muda e os mapas são inúteis, a bússola ainda é digna de confiança. A bússola, meus irmãos, está aqui. Aleluia. É a palavra de Deus. Nós estamos passando por uma era chamada era pós-moderna. Um terremoto aconteceu e mudou tudo. Esse terremoto não é um terremoto físico e nem espiritual. É um terremoto cultural. A cultura da humanidade foi abalada. Nós passamos da era moderna, a era da automação, a era da industrialização, para a era pós-moderna, a era da informação, a era do conhecimento. Nós mudamos totalmente o cenário. Se nós pensássemos na tecnologia que existe hoje, há 20 anos atrás, nós íamos imaginar totalmente errado. Nós não iríamos ter noção como de fato as previsões que houveram para as mudanças não conseguiram mostrar para as pessoas da época aquilo que é a realidade hoje. Houve uma mudança cultural muito grande. E se nós quisermos usar os mesmos mapas que nós usamos há 20, 30 anos atrás, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque o mapa mudou, a paisagem mudou, tudo mudou. Antigamente nós saíamos, não tão antigamente assim, há 15 anos atrás, quando eu comecei a pregar a palavra, nós pegávamos a caixa de som da igreja. Hoje, se um jovem da minha igreja fazer isso, eu puxo na orelha dele. Mas o meu pastor lá era bonzinho. Ele deixava nós pegar a caixa de som da igreja, nós colocávamos nas costas. A primeira esquina que nós víamos que tinha um lugarzinho que dava para se instalar, nós pedíamos a luz emprestada para o vizinho, e ali nós começávamos a fazer um culto. Esse é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, e com certeza, né, você já deve ter feito, e lembra como é que era, aquelas caixinhas Fran, né, que pareciam um caixão de abelha, zunindo, e nós pregávamos, e ali aparecia alguém para ouvir a palavra. Às vezes até alguém aceitava Jesus, outro vizinho já batia a janela, ligava o som alto, ligava a televisão, outro saía de casa. Mas era a realidade que nós vivíamos na época.
lá em Fraiburgo, num bairro lá retirado da cidade. E lá, alguns resultados foram alcançados. Folhetos nós entregávamos aos montes, e o resultado, o retorno era bom. Eram bastante pessoas que aceitavam Jesus com folhetos. Mas hoje, queridos, o mapa mudou. O que é o mapa? O mapa são os nossos métodos. O mapa são as nossas maneiras de trabalhar. Eu não estou dizendo que o método estava errado, não estava. E não está. Para a época era bom, dava muito resultado. Hoje, ainda funciona em alguns lugares e dá um resultado mais resumido. Mas se nós quisermos alcançar essa geração, nós temos que entender essa geração. E nós temos que compreender ou descobrir a maneira que a bússola nos ensina. Aleluia. Porque a bússola, ela nunca mente. Ela sempre aponta para o norte. Ela sempre dá a direção. O mapa pode mudar, o método é humano, é falível. Aleluia, mas aquilo que Jesus ensinou está aqui. A grande comissão não muda. Aleluia, está mencionado na Bíblia Sagrada. Glória ao nome de Jesus. O discipulado é a estratégia que Jesus usou. O discipulado, irmãos, na prática sempre foi feito na nossa igreja. Não é inovação. Não é algo que alguém está tentando implantar, não. Eu entrevistei algumas irmãs pioneiras das igrejas, irmãos, aonde a gente passou e fez a história, o levantamento histórico da igreja. E há 60, 70 anos atrás, já acontecia o discipulado. Não tinha uma revistinha do discipulado. Não era usado esse termo, mas os novos convertidos, de uma maneira ou de outra, eram discipulados. Era automático o ensino dos pastores de que um crente mais maduro, ele tinha que adotar aquele novo crente até ele ficar bom, até ele conseguir andar com as suas próprias pernas. Então o discipulado, irmãos, é a estratégia que sempre foi usada. Mas agora nós temos que entender a importância, porque este momento que nós estamos vivendo é um momento crucial para o discipulado. Glória a Deus. No ponto 1 da nossa lição, nós temos a seguinte frase: analisando a geração pós-moderna. Eu peguei uma frase do pesquisador, pastor George Barna, que ele diz o seguinte, sobre a geração pós-moderna: nunca antes uma sociedade se tornou tão permissiva, tão deslocada e desunida, tão incapaz de manter a ordem, a estabilidade e o equilíbrio. Essa geração, irmãos, que nós estamos vivendo, ela é um pouco diferente daquilo que já aconteceu na história da humanidade. Para os irmãos terem uma ideia na questão religiosa, espiritual, a pesquisa diz que o número de adultos sem igreja dobrou de 1991 para cá. Não é um fenômeno só evangélico, é no meio católico e outras religiões também. 13 milhões de pessoas dizem ter aceitado a Jesus, mas não têm por hábito frequentar uma igreja. Se consideram crentes, cristãos, mas não querem frequentar a igreja. Hoje está assim, em evidência um movimento anti-igreja. Esses dias atrás eu estava no Facebook ali, postando, e vi um conhecido, um rapaz, postou ali alguma coisa no Facebook, e ele disse: olha, a instituição igreja faliu.